Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um DireitoCast. E olha, antes de começar aquele nosso combinado, já deixa o like e compartilha esse conteúdo nas suas redes sociais, porque, sério, o assunto de hoje é fundamental. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na Lei 11.343 de 2006, a nossa famosa Lei de Drogas. E vamos combinar, essa é uma legislação complexa, cheia de detalhes e que está sempre no centro de debates acalorados aqui no Brasil. Então, entender os pontos principais nela não é só para passar em prova, não. Para quem atua ou quer atuar na área criminal, é simplesmente uma obrigação. E aqui já começa o grande dilema, a pergunta que literalmente define o destino de milhares de processos todos os anos. Como é que a lei diferencia o usuário do traficante? Existe uma linha que separa os dois, mas muitas vezes ela é bem fininha, sabe? E é exatamente essa linha que a gente vai analisar em detalhes aqui neste DireitoCast. Beleza, então se liga no nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender esse dilema central, usuário versus traficante. Depois, vamos analisar a fundo a figura do usuário e a do traficante. Na sequência, um ponto super importante, o tráfico privilegiado. E para fechar, vamos falar de associação e agravantes. E claro, um resumão com os pontos-chave. Preparados? Então bora lá. Bom, o primeiro ponto que a gente precisa entender é como o Brasil resolve essa questão. É que, diferente de muitos outros países, a nossa lei não estabelece uma quantidade específica de droga para dizer quem é usuário e quem é traficante. A decisão fica totalmente a cargo do juiz, que precisa fazer uma análise completa de cada caso concreto. E essas aqui são as ferramentas que o juiz utiliza para tomar essa decisão. Elas estão lá no parágrafo 2º do artigo 28. E o mais importante aqui é perceber que a quantidade da droga é só um dos critérios, gente. O juiz tem que olhar o cenário completo. Que tipo de substância era, o local e as condições da apreensão, as circunstâncias sociais da pessoa, a conduta dela e os seus antecedentes. É uma análise multifatorial e bastante subjetiva, e é exatamente aí que mora o centro da discussão jurídica. Ok, vamos focar agora na primeira figura que a lei nos apresenta, o usuário. É o artigo 28 que trata especificamente daquela pessoa que é flagrada com droga para consumo pessoal. E aqui, gente, tem um conceito jurídico que é fundamental. Então, atenção máxima aqui. O porte de drogas para uso pessoal no Brasil não foi descriminalizado, ele foi despenalizado. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a conduta ainda é crime, ainda é um ilícito penal, só que a sanção aplicada não é mais a prisão. Isso foi uma mudança de paradigma gigantesca em relação à lei que a gente tinha antes. Certo, mas e aí? Quais são as penas? Bom, no lugar da cadeia, a lei traz 3 opções. Uma advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade ou então a participação em algum programa ou curso educativo. O foco, como a gente pode ver, sai totalmente da repressão e vai para a conscientização. A ideia é manter o usuário longe do sistema prisional. E agora, uma atualização de jurisprudência que, olha, muda o jogo completamente. Fiquem ligados. Recentemente, o STF, no recurso extraordinário 635.659, declarou que é inconstitucional a criminalização do porte de maconha para uso pessoal. Essa decisão reforça ainda mais a tese de que o usuário não deve ser tratado como um criminoso, consolidando essa mudança de mentalidade no nosso sistema de justiça. Beleza. Agora, vamos virar a chave 180 graus. A gente sai da figura do usuário e entra no tratamento super rigoroso que a lei dá ao traficante. É o que está lá no famoso artigo 33. Gente, o contraste é absurdo. E é aqui que a gente vê a diferença gritante no tratamento. De um lado, o usuário, lá no artigo 28, com penas alternativas, sem prisão. Do outro, o traficante, no artigo 33, com uma pena de reclusão que vai de 5 a 15 anos. E não é só isso. O tráfico é considerado um crime equiparado a hediondo, o que na prática traz um monte de consequências bem mais pesadas na hora de cumprir a pena. E essa gravidade toda não surgiu do nada, não. Ela tem base na nossa própria Constituição Federal. O artigo 5º coloca o tráfico no mesmo patamar de crimes como tortura e terrorismo. Isso já mostra qual era a intenção do legislador, né? Reprimir essa conduta com o máximo de rigor possível. Olha, entender esses detalhes faz toda a diferença na prática, viu? E se esse conteúdo está te ajudando, aproveita para compartilhar com seus amigos ou nas suas redes sociais. Isso ajuda muito a fortalecer e desenvolver ainda mais o nosso canal. Ok, voltando. Agora a gente vai falar do ponto que talvez seja o mais importante de todos na prática da advocacia criminal e em provas de concurso. É o famoso tráfico privilegiado. Ele é, na verdade, uma causa de diminuição de pena que está lá no parágrafo 4º do artigo 33.
A ideia foi criar uma forma de diferenciar o grande traficante daquele pequeno, o chamado traficante de primeira viagem. Mas para ter direito a esse privilégio, a pessoa precisa preencher 4 requisitos. E atenção, são todos eles de forma cumulativa, ou seja, tem que ter os 4. Vamos lá. Ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não fazer parte de organização criminosa. É um verdadeiro checklist que pode mudar completamente o destino do processo. Tá, mas e o que isso significa na prática? Significa uma redução de pena que pode ir de 1/6 a 2/3. Gente, isso é muita coisa. Pode ser a diferença entre começar a cumprir a pena no regime fechado ou já ir para o aberto. Ou até mesmo trocar a pena de prisão por uma restritiva de direitos. O impacto na vida da pessoa é gigantesco. E agora, a cereja do bolo. A informação que você não pode esquecer de jeito nenhum. Tráfego privilegiado não é crime hediondo. Anota isso, grifa, faz o que for preciso. Esse entendimento, que já está pacificado tanto no STF quanto no STJ, muda absolutamente tudo. Muda cálculo para progressão de regime, muda a possibilidade de livramento condicional, muda vários benefícios na execução da pena. Essa é, sem dúvida, a tese mais importante sobre o tema. Para a gente complementar nossa análise, vamos passar rapidinho por outros 2 pontos bem relevantes da lei. O crime de associação para o tráfico e as causas de aumento de pena, que podem complicar bastante a situação do réu. Então, o artigo 35, ele pune a associação para o tráfico. Mas, muito cuidado aqui. Não é só juntar 2 pessoas para vender droga uma vez. Não. A jurisprudência exige que se prove um vínculo estável e permanente entre elas com o objetivo de traficar de forma contínua. É um crime autônomo. E uma outra informação de ouro: assim como o tráfico privilegiado, a associação para o tráfico também não é crime hediondo. Já o artigo 40 lista situações que aumentam a pena, de 1/6 a 2/3. Basicamente, a lei quer punir de forma mais dura algumas situações que são consideradas mais graves. Por exemplo, o tráfico entre estados, que mostra uma organização maior, cometer o crime perto de escolas, hospitais ou presídios, ou, claro, envolver crianças ou adolescentes na história. São circunstâncias que, para a lei, deixam o crime ainda pior. Ufa! Chegamos na reta final. Agora é aquela hora de a gente organizar as ideias e garantir que os pontos mais importantes que vimos aqui ficaram bem claros, beleza? Então vamos lá, resumão do direito de cash. Primeiro, a diferença entre usuário e traficante não está na quantidade de droga, e sim na análise de vários fatores pelo juiz. Segundo, o porte para uso foi despenalizado, ou seja, é crime, mas não dá prisão. Terceiro, o tráfico do artigo 33 é crime grave equiparado a hediondo. E quarto, o mais importante de tudo, tanto o tráfico privilegiado quanto a associação para o tráfico não são hediondos. Guardou isso? Essa é a chave de tudo. E para a gente terminar, eu quero deixar uma reflexão no ar para vocês. Com essas decisões recentes do STF e toda essa discussão rolando, qual vocês acham que vai ser o futuro da política de drogas no Brasil? Será que a gente está caminhando para uma descriminalização mais ampla? É uma pergunta que fica aí em aberto e que é fundamental para o futuro do nosso direito penal. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Siga o DireitoCast no Spotify para mais vídeos e áudios como este. E, por favor, não se esqueça, deixar o seu like é muito importante para nós. Para vídeos, acesse DireitoCast no YouTube ou no TikTok. Um abraço e até a próxima.